Boa noite, muito boa noite, minha gente. Vamos entrando em mais uma live. A live de hoje é muito especial, é uma live em apoio à campanha Setembro Safira, essa campanha de conscientização sobre o correto uso das lentes de contato. É uma campanha que ela tem como objetivo um objetivo muito bonito de ensinar, de trazer luz, de trazer sabedoria aos usuários de lentes de contato, para que eles tenham a melhor experiência possível com as lentes de contato, para que o usuário de lentes de contato aproveite somente os benefícios que são inúmeros das lentes de contato. Então, para essa live especial de hoje, a gente vai convidar a equipe da campanha Setembro Safira, Marcela Laguna, e a cantora Simone Ribeiro, que vocês devem ter visto, saiu como notícia em muitos jornais nessa última semana, pois ela teve um problema, uma complicação relacionada ao mau uso da lente. E é muito importante a gente trazer a Simone aqui, principalmente para dar luz a esse assunto e mostrar que essas complicações, ela vai contar para a gente quais eram seus hábitos e mostrar que esse tipo de problema, ele é totalmente evitável. Essas complicações, elas são totalmente evitáveis desde que o usuário use corretamente as lentes. Olá, Marcela! Muito boa noite! Olá, queridas Safiras! Muito boa noite! Que delícia, que privilégio estar aqui com vocês, reunidos nessa noite, onde a gente está aí apoiando e nós estamos falando sobre a nossa querida campanha Setembro Safira, que é uma campanha para os usuários de lente de contato. Lentes de contato, use bem para usar sempre. É isso aí! Agora vamos chamar a nossa convidada especial. Vamos lá, Marcela, apresenta a Simone, então. Vamos lá! Galera, queridas Safiras, nós estamos aqui, então, com a Simone Ribeiro. Ela é a nossa cantora, ela saiu em várias reportagens essa semana. Pode ser que você já tenha visto ela no seu jornal local, no jornal da TV que você mais gosta, pode ter certeza. Saiu em reportagens, em blog. E agora, nessa nossa live de hoje, além dela contar a história que ela já vai contar para vocês. Boa noite a todos, meu nome é Simone Ribeiro. Olha, doutora e Marcela, é um prazer estar aqui nessa live. Quero mandar um beijo a todos os que estão assistindo, né? E que Deus abençoe cada um de vocês e que nunca vocês passem pelo que eu passei usando lente de contato incorretamente. Querida, eu quero que, assim, que você se sinta muito acolhida por nós, sabe? E que você saiba que esse movimento, que essa campanha de conscientização, ela existe justamente para que casos como o seu não aconteçam mais. Porque o que aconteceu com você foi uma complicação que ela é totalmente evitável desde que o usuário use bem a lente. Então, a gente está aqui para te abraçar, para te acolher e agradecemos de coração a tua presença também, porque você vai servir de um exemplo, de um alerta para os usuários que às vezes não estão cometendo, né, não estão fazendo os hábitos corretos. Então, minha querida, conta um pouquinho para a gente, Simone, com que idade que você começou a usar as lentes? Conta um pouquinho. Doutora, a minha história é o seguinte, eu canto desde novinha e eu fui percebendo ao longo do tempo que eu não estava enxergando bem. E aí eu tive a opção de usar óculos, só que os meus graus, eles eram totalmente assim. Nesse olho direito foi que eu perdi a visão, eu tinha 25 graus de miopia e estigmatismo. Uhum. E nesse olho esquerdo, 10 graus. Só que na época que eu descobri, há 20 anos atrás, os graus eram menos. Sim. E aí eu fui ao oftalmologista, aí ele falou, seu grau é muito alto, você vai ter que usar um óculos ou lente de contato. E aí, como eu sou cantora e a gente sempre pensando na estética, né?
médico falou, vai ficar desproporcional as lentes dos óculos. Tipo assim, eu já imaginei, é fundo de garrafa, vai ficar... Realmente, a estética falou mais alto. E também, pelo peso das lentes, machucava muito, pesava muito aqui essa região. Aham. Então, eu optei pelas lentes. E eu uso lente há 20 anos. Sim. Gelatinosa, no caso. Aí, eu usava as lentes, porque as lentes têm um tempo, né, de grau, ela tem uma quantidade de grau. Sim. E a validade também. Mas o meu grau, no caso, não existe uma lente de 25 graus. O máximo, se eu não me engano, são 10 graus ou 12. Então, quer dizer, nesse olho aqui, eu ainda consigo, ele inclusive está com a lente, eu ainda consigo estar bem, vendo bem com esse olho, porque eu tenho o grau da lente de 10 graus. Mas o médico falou para mim, a probabilidade é de aumentar também esse olho esquerdo. Sim. Entendeu? Na realidade, essas gelatinosas descartáveis, mas as lentes anuais existem, as lentes rígidas existem, entende? Existe Sim, um tipo sim, de sim. lente que consegue Na verdade, grau, mas talvez não a que você usava, né? na verdade, doutora, eu não me adaptei às rígidas, eu só me adaptei à gelatinosa. E eu usei a lente, quando eu comecei a usar, eu usava por um tempo de 1 ano. Aí, quando eu descobri, que existiam as descartáveis, e aí vinha os pacotes, no caso, vinha 6 pares de lente por um preço simbólico. Aí eu optei pelas lentes descartáveis. Só que eu não tive os cuidados, né? Eu não tive os cuidados. Como eu não estava usando óculos, como eu te falei, eu não comprei o óculos para ver televisão, porque o certo seria eu usasse as lentes corretamente, usasse produto, usar o colírio, lubrificante, né? Hoje eu sei tudo sobre lente devido a esse problema que eu passei. Claro. Então, eu chegava em casa, eu adormecia, doutora, com as lentes. Aí, quando eu acordava, meu olho estava todo embaçado e eu pingava soro fisiológico. Pingava soro fisiológico na minha cabeça e, na hora ali, funcionava, porque eu pingava o soro. E aí, as vistas ficavam ótimas. A visão turva já não tinha mais, depois que eu pingava o soro. E assim foi. O meu cotidiano estava sendo esse. Sim. Eu pingava sempre o soro fisiológico e dormia com as lentes. E não retirava para fazer a limpeza. E aí você tirava essa lente? Eu fui muito errada. Você tirava essa lente a cada quanto tempo, assim? Doutora, na verdade, o que aconteceu? No olho esquerdo, eu tive um cortezinho na lente e estava me incomodando. Aí eu fui e comprei uma lente nova e coloquei no olho esquerdo. E o olho direito, que foi o que deu problema, não estava nada de errado na minha cabeça, não estava nada de errado com a lente. Então, eu troquei a lente do olho esquerdo, mas a do olho direito, além de estar vencida, eu ainda não tive os cuidados. Sim. Mas aí você chegava a trocar a cada quanto? Você ficava direto de noite e trocava a cada quanto tempo, assim? Eu ficava direto, doutora, porque eu não podia... eu não tinha um óculos, como eu te falei, né? Então eu ficava direto. E essa lente do olho direito, eu cheguei a ficar uns 5 meses com ela, sem retirar. E pode me dar um puxão de orelha, pode brigar, porque realmente eu fui... Nossa, gente, se eu pudesse voltar atrás. Sim. Se a vida da gente é um filme, né? Se pudesse voltar atrás, você voltar ao filme ali, seria tudo diferente. Claro, minha amada. E aí, quando que você teve esse problema no teu olho? Foi quando?
Foi no início do ano passado. Início de Aí eu tava, 2022. exato. É uma coisa tão impressionante, que é uma irritaçãozinha tão banal, que eu achei que fosse até um cisco que tinha caído no meu olho. Eu estava na casa de uma amiga, e aí comecei a coçar o olho, e ele ficou um pouquinho vermelho. Mas eu achei que fosse uma coisa normal. E até ela me deu um colírio lá, Claril, alguma coisa assim, para clarear o olho, mas não adiantou. Aí eu fui dormir com a lente. Quando eu cheguei em casa, quando eu acordei, meu olho estava verde. Conforme as fotos que eu mandei para vocês aí, estava verde. E no outro dia, meu olho branco. Aí eu fui aqui, que eu moro em Brasília, né? Eu fui no hospital de Taguatinga, eu moro em Taguatinga, mas o hospital de Taguatinga, sabe assim, uma sensação, foi uma sensação horrível. Eles falaram assim, ó, o seu caso é tão grave que você não tem noção. Aqui a gente não consegue fazer nada por você, você vai ter que ir para o hospital de base, que é um hospital referência em Brasília, em questão de oftalmologista. Então, eu fui muito bem assistida. Só que quando eu cheguei, eu fui muito aterrorizada também com a realidade, porque médico não esconde. A senhora é médica, a senhora sabe disso. A senhora fala a real. Então, eram 3 médicos cuidando de mim. Aí os médicos falaram assim, o seu caso não é grave, é gravíssimo. E se você está com uma úlcera... Aí eles tiraram a lente, que a lente estava pregada. Ah, você não tinha tirado a lente? Não tinha tirado. Aí ela estava pregada. Na verdade, doutora, eu tenho que ser bem sincera. Ela pregou no meu olho de uma tal forma que eu achei que eu tinha perdido essa lente desse olho direito. Aí eu fui e coloquei outra lente em cima. A Marcela está colocando aí. Porque... Aí eu coloquei 2 lentes, porque eu achei que eu tinha perdido, porque eu não conseguia mais tirar a lente. Você pôr uma outra por cima. Eu coloquei outra por cima. E nisso o olho já estava verde, eu coloquei outra por cima. Quando eu cheguei no hospital de base, eu falei, doutor, eu não consegui localizar essa lente. E agora eu queria saber se tem 2 lentes. Aí ele foi e tirou. Ele falou, tinha 2 lentes. E eu não tenho uma notícia boa para você. Você está com uma úlcera enorme no olho, uma bactéria que a gente vai investigar, mas eu sei que é uma bactéria muito agressiva e você pode perder o seu olho. Aí eu desesperei, eu chorei, eu fiquei nossa, eu fiquei agoniada demais. Toda vez que eu saía do hospital, eu saía chorando, porque eu pensava, gente, eu vou usar olho de vidro. E aí veio a questão. Eles receitaram uns colírios que são manipulados, que são direcionados à úlcera. E esses colírios, por incrível que pareça, a gente mora na capital do Brasil, mas aqui esses colírios não existem nas farmácias, nas farmácias da Secretaria de Saúde. Então, eu tive que comprar esses colírios, que eram 2. Eu tive que comprar, ou eles eram vendidos em São Paulo, Goiânia ou Belo Horizonte. Você sabe porque eram manipulados. O problema que você teve? Foi úlcera mesmo, úlcera. Aí chegou a visão. Você não sabe a causa? Não, eles não... A causa foi a bactéria. A bactéria, devido eu não ter tirado as lentes para dormir e não ter feito a limpeza certa, porque a senhora é doutora, a senhora é oftalmologista, a senhora sabe que o olho, eu não sabia, hoje eu sei que o olho precisa respirar, né? Ele precisa respirar, ele precisa... por isso que não pode dormir com a lente. Exatamente. Aí eu comprei, esses colírios eram muito caros, mas aí fizeram vaquinha virtual para eu... Aí nós corremos contra o tempo. Por quê? Porque a gente até então não sabia da minha cegueira.
Ele só falou de uma úlcera. Uhum. E aí a gente estava até então tentando curar essa úlcera. E essa úlcera foi curada. E aí ele sempre fazendo isso. Esse tratamento ele durou 5 meses. Aí e era toda semana eu tinha que ir lá. Eu tomava antibiótico oral, nos olhos também era antibiótico, né? E eu tive 5 meses esse tratamento. Enfim, quando chegou, sempre os médicos, aquele olho branco e aquilo ali me envergonhava demais. E os médicos sempre falavam, ainda está aberta a sua ferida. Porque a úlcera é uma ferida. Vi saber disso também depois, que eu não sabia que úlcera no olho, que existia uma úlcera no olho, que poderia ter. Eu não imaginava que uma ferida acontecesse no olho, que foi o caso de uma úlcera. Eu não sabia nem que úlcera seria uma ferida. Então, totalmente leiga. E aí, o tratamento foi no intuito de sarar essa úlcera para ver se eu tinha perdido realmente a visão, mas eu já tinha comigo que eu tinha perdido, doutora, porque quando meu olho estava branco, eu fechei esse olho aqui e olhei para frente, eu só via vulto branco. Uhum. Porque Entendeu? provavelmente você ficou com uma cicatriz, né, agora. Exato. Toda esbranquiçada. Aí eu fiquei, hoje eu tenho, assim, se olhar, não sei se dá para ver direitinho, eu tenho a córnea, ela tá com um branquinho ainda. Ponto branco. Aí aí a médica foi e falou, olha, é o seguinte, você perdeu a sua visão. Seu olho é como se fosse, a sua córnea tá morta. Aí tudo que fala em morte, a gente já desespera, né? Ela falou, mas fica tranquila que você vai entrar na fila do transplante de córnea. Uhum. E eles são tão, assim, criteriosos que sempre que eu ia às consultas, eles falavam assim, você ainda não vai entrar na fila porque tem uns vasos sanguíneos aqui nas suas córneas. E se a gente fizer uma cirurgia, você pode ter uma rejeição devido a esses vasos sanguíneos. Uhum. Enfim, aí eu tive que esperar o olho ficar zerado entre aspas, né? Para eu poder entrar na fila de transplante. Aí eu fiz todos os exames pré-operatórios, para a senhora ter uma noção, a gravidade da lesão desse olho, que eu fui fazer todos os exames pré-operatórios eu fiz para entrar na fila de transplante, até o risco cirúrgico, que é uma cirurgia que ela é anestesia geral. Uhum. Aí quando foram tirar foto do meu olho, que seria a digital do meu olho, eles não conseguiram tirar essa digital. Tanto que a córnea estava defasada, entendeu? Turva, né? Ela fica turva por conta da cicatriz. Exato. Aí, doutora, resumindo assim para a senhora, hoje eu estou numa fila de transplante, eu me puno todos os dias, mas às vezes as pessoas falam, pô, mas sabia que te corria os riscos e fez. Eu tô aqui hoje só para alertar as pessoas que eu banalizei a minha visão, a saúde dos meus olhos, não cuidando, não lavando as mãos. Uma vez eu lavei minha lente com água. De torneira. Quer dizer, de torneira. Então, eu nunca imaginava na minha vida que eu ia perder uma visão por causa de mim mesma. Sim. Por causa de mim mesma. Entendeu? Então, eu me puno todos os dias. Agora, tenho muita vontade que chegue logo a minha vez de transplante, mas a fila anda muito devagar. Não, mas então, vai acontecer e logo, logo você já vai estar bem. E agora, no outro olho, você usa ainda a lente, né? Agora você está cuidando direitinho. Que tipo de lente você usa agora no outro? É a mesma, é gelatinosa. Eu não posso com a rígida. Sim. Não, eu uso o descartável. Mas só que hoje eu uso certinho.
Eu chego em casa, eu tiro, eu lavo, eu pego óculos, que agora eu já tenho óculos. Só que o meu médico falou, não adianta nada você colocar grau no olho direito, porque... Mas teve que colocar grau para ficar um óculos balanceado, assim, Sim. esteticamente, sabe? A gente Mas eu não enxergo nada. Esse olho aqui eu tô sem lente, mas esse eu tô com lente. Tô enxergando aqui tranquilo, vocês. Mas a tendência é só aumentar também os graus desse olho, entendeu? Mas eu tô fazendo muito certinho. Sim, ai, que bom, querida. Então, justamente, então, esses tipos de comportamento que a Simone teve são comportamentos que, assim, os estudos, já foram feitos estudos em diversos países, pesquisando os hábitos de uso dos usuários de lentes, assim, aqui na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na África, na Oceania, e todos esses hábitos, eles se repetem. Então, a gente já tem plena ciência que realmente não, a falta de higiene, a falta do produto adequado, o uso de soro fisiológico, o uso extenso da lente de contato, molhar as lentes de contato, dormir com as lentes de contato, veio o dia todo e ainda dormir com aquela lente, não trocar no prazo adequado, são fatores de risco para infecção. E o que acontece? A lente de contato, ela está literalmente em contato com a córnea, que é esse tecido transparente do nosso olho, e qualquer coisa ali na córnea já altera a sua visão. Então, durante uma infecção, você fica com a sua visão alterada. Se você fica com uma cicatriz, como ela está, com uma área cicatricial, uma área opaca, uma área esbranquiçada, impacta diretamente na visão. E muitas vezes, quando a infecção é muito grave, como foi o caso dela, a cicatriz ficou e não tem cura. Aí a cura é o transplante de córnea. Então, o mau uso da lente de contato, sim, pode levar à perda da visão, pode ser indicação de transplante de córnea. Então, aqui a gente agora vai conversar sobre quais que são esses hábitos, então, adequados. Quero que vocês deixem suas dúvidas aqui para a gente comentar um pouquinho sobre isso, né, Marcela? Manda aí uma. Já temos dúvidas primeiro dos comentários que a gente está acompanhando aqui, tá? A primeira pergunta é: também sou usuário de lentes de contato e ainda assim, com todo cuidado, intercalando, adquiri uma inflamação. Isso é possível, doutora? Olha, reações inflamatórias, reações alérgicas, elas são bastante possíveis, sabe? De acontecer justamente porque às vezes a pessoa é alérgica, tem pessoas que são toda alérgicas, eu sou toda alérgica, eu tenho rinite, eu tenho bronquite, eu tenho alergia na pele, então pode acontecer dela desenvolver uma alergia com a lente. Mas você fazendo todos esses cuidados, como por exemplo, descartando no tempo adequado, você retirando a lente, que é um cuidado que a gente bate muito essa tecla. Não é tirar a lente de contato e jogar no estojo, é tirar a lente, colocar na palma da mão, friccionar, fazer movimento ali de 15 a 20 segundos com a solução multiuso para retirar esses depósitos, porque o que provoca a irritação, a reação inflamatória e às vezes até a rejeição, porque vocês devem conhecer um monte de gente que não teve, infelizmente, não teve um problema tão grave quanto a Simone, mas tiveram problemas assim, eu usava a lente e de repente eu não consegui mais usar, porque o olho rejeita a lente se você não cuida dela adequadamente. Então, assim, você fazendo todos esses cuidados que a gente conseguiu aí resumir basicamente como um manual de uso das lentes de contato nesses 10 mandamentos da campanha Setembro Safira, a grande maioria desses pacientes nunca terão problema nenhum. Eu tenho pacientes que usam lentes aí há 20, 30 anos e nunca tiveram problema algum de relacionado a isso, nem menos grave, nem mais grave, nada. Então a pessoa usa normal. Por isso que é tão importante isso, né? Esses cuidados. Exatamente. O que eu queria perguntar para a senhora, doutora, aliás, primeiro é afirmar, né, que a gente não pode usar soro fisiológico nos olhos, né, como lubrificante. Falaram que a rejeição era 5%, mas na matéria do Fala Brasil falaram que a rejeição era de 15%, e que o efeito
de você enxergar 100% não é garantido, entendeu? Não, eu acho Então, que a assim, pior fica a coisa. minha dúvida. Sim, mas eu acho que assim, ó, você, querida, você não deve nem pensar nisso, entendeu? Você tem que encarar agora, na situação que você tá, você tem que encarar o transplante realmente como a sua cura, tá? Eu acredito muito que eu Verdade. trabalho muito esse processo mental dos meus pacientes antes de uma cirurgia. É assim, ó, a tua expectativa tem que ser da cura total, 100%, não rejeição, não nada, vai dar certo e vai restabelecer a visão. Por quê? Amém. Porque Amém. muitas pessoas acontecem isso, muitas. Eu acompanho muitos pacientes que já fizeram transplante de córnea e que estão aí bem. O que a gente não pode garantir é o quê? Que você vai ficar totalmente corrigida do grau, que algumas pessoas acham que isso é possível. Muitas vezes não é possível, então ele vai ainda continuar tendo necessidade até às vezes do uso da lente ou do uso do óculos, mas ele vai Isso. restabelecer a visão, sim. Muitas pessoas eles Mas seguem pelo com a menos não. visão, eles seguem e têm a visão 100% com a correção. Então eu acho que você tem que se apegar nisso, sabe, Simone? Você tem um Isso problema, é tá? só, E agora só de você eu vai, voltar a enxergar, né, doutora? agora Só de você eu vai voltar a enxergar. acreditar que esse problema ele vai ser resolvido e que através do transplante você vai conseguir, sabe, liberar esse problema, tá? Não pensa nisso, não pensa no negativo. Doutora, tem uma pergunta bem interessante aqui. A pessoa perguntou se é correto guardar o estojinho no banheiro, se tem algum risco de bactérias. Então, os Eu cuidados guardo no banheiro. você guarda, então eu vou te orientar a não guardar mais, tá, Simone? O que que acontece? Tanto a lente, então o que que a gente precisa ter cuidado com o quê para evitar a contaminação? Em primeiro lugar, com as nossas mãos. Lavar muito bem as mãos com água, sabão e secar completamente. Secar completamente, de preferência com um lenço de papel descartável, uma toalha de papel descartável que você vai secar aquela tua mão, deixar bem sequinha. Aí você vai, digamos, pegar aquela lente que a lente passou a noite toda ali no estojo. Você vai pegar aquela lente, vai enxaguar novamente com o produto e vai colocar nos seus olhos. Aquele líquido que está, isso geralmente as pessoas fazem todo esse processo no banheiro, sem problema algum, porque você precisa ter a pia mesmo, para lavar a mão, tal. Aí você vai jogar todo aquele líquido. Por quê? Porque mais um fator de risco que nós conhecemos, que é um fator de risco para infecção, é completar a solução do estojo. Então, eu não troco todo dia a minha solução. Eu vou completando, eu deixo ali no estojo, só fecho a tampinha, de noite eu pego, tiro a lente e ponho ali. Se eu vejo que está baixando, eu vou completando. Isso não pode. Então, você joga Olha, totalmente a solução. isso está sendo muito importante, porque eu tô fazendo Você isso. está completando? Eu estou fazendo isso. Tá, então... Eu completo e não lavo, eu não lavo o estojinho, eu estou só completando Isso. com o soro, aliás, o produto, e não estou fazendo essa higienização no estojo. Isso. É bom saber. Aí o que que acontece? A gente vai pegar, jogar todo aquele líquido fora, colocar e limpar o estojo somente com a solução multiuso. Então você vai colocar mais gotas da solução multiuso ali. E com essa toalha de papel descartável que você já tem ali, você vai limpar e secar totalmente esse estojo. Por dentro, vira do avesso, limpa por baixo, limpa as tampinhas. E você vai ter, os meus pacientes, eles têm uma nécessaire só para aquilo ali. E eles vão deixar o estojo ali dentro daquela nécessaire. Pode deixar aberto. De preferência, não no banheiro. Porque o banheiro é um local muito úmido. E um local rico de contaminações, de germes, que ali você toca a descarga, você sabe, já foram feitos inúmeros estudos nisso, então a gente prefere que você não guarde no banheiro. É mais seguro você guardar no teu quarto, num lugar arejado, um lugar assim. E aí, na hora de você, na hora que você for guardar as lentes de novo, daí sim, você vai, lava bem a mão, vai até o banheiro, bababá, e depois tira o estojo do banheiro, é melhor. Outra coisa, pergunta que veio é sobre se é eficaz guardar na geladeira as lentes de contato. Não há necessidade de guardar na geladeira. Aí pela internet, lá no meu canal do YouTube, eu recebo muito esse tipo de pergunta de guardar na geladeira, de congelar as lentes, inclusive os jovens, adolescentes que adoram usar lentes coloridas, fantasias, cosplay, que daí a pessoa acaba comprando um monte, entende?
e essas lentes geralmente ela tem um prazo de validade maior. Então eles compram, aí eu vou comprar a verde, a azul, a mel, e aí eu vou congelando, eu vou guardando na geladeira com o intuito de que isso, né, com a intenção de que isso dure mais, mas ela não dura mais por conta disso, e a gente não gosta que guarde na geladeira, porque ainda assim corre o risco de contaminação ali na geladeira. O melhor é você guardar num ambiente seguro, seco, arejado, para que não haja essa contaminação. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é bem legal com respeito ao soro. Vamos falar um pouquinho do soro. Por que não deve usar soro? Em primeiro lugar, o soro ele não contém propriedades lubrificantes, assim como a Simone. Ela estava com uma irritação no olho e ela precisava lubrificar. Isso é comum, às vezes o usuário de lentes ele está lá no trabalho, no serviço, muito ar-condicionado, ou passa na frente do computador. Pode que a lente irrite um pouquinho. O que ele faz? Ele tem que ter um colírio lubrificante próprio para isso, para lubrificar o seu olho. E um colírio lubrificante próprio para o uso da lente, porque, como ela falou, esses colírios clareadores, Claril, Mora Brasil, Teuto, enfim, vários tipos de colírio que contém nafazolina, eles são colírios que eles são impróprios para o uso da lente. Eles podem ser tóxicos para a córnea, eles alteram o material da lente, então não se deve usar isso. É colírio lubrificante indicado pelo seu médico. Então, isso a gente já esclareceu, não pingar o soro no olho. Agora, por que não deve usar o soro também nos cuidados com a lente? Porque o soro, ele não contém os produtos, ele não contém conservantes, ele não contém desproteinizantes que existem na lente de contato, né, na solução da lente de contato, os agentes bactericidas, fungicidas, que matam protozoários, que agem nos agentes ali infecciosos que podem provocar infecção. O soro não tem nada disso. Então, ele passa a ser, ao contrário, um meio de cultura, um alimento para essas bactérias e esses agentes agressores. Então, às vezes, e o que é o grande risco? Que a gente sabe, esses dias eu estava numa farmácia e lá tem todas as soluções para o uso da lente de contato, embaixo o soro. Garrafa de soro e escrito ali, próprio para o uso das lentes de contato. Então você vê, isso confunde o usuário, não é? Porque antigamente a gente via, as pessoas usavam até para enxaguar a lente, nunca para armazenar, nunca para limpar e muito menos para pôr no olho. Mas às vezes as pessoas enxaguavam a lente com soro. Hoje a gente contraindica pelo risco de contaminação e então as pessoas que usam, os meus pacientes, por exemplo, que usam o soro fisiológico, são os únicos que são da lente escleral e porque eles precisam colocar o soro na hora de colocar no olho. Mas esse soro ele tem que ser o soro descartável. Existe hoje soro descartável, que é aquele soro de 5 ml, de 10 ml, em que você vai usar só naquele momento e vai jogar fora. O que ocorre, talvez a Simone pode me dizer onde que ela guardava o soro, como é que era o soro dela. Muitas pessoas usam aquele soro de garrafa, de meio litro ali, e aí a pessoa fecha, guarda no banheiro, no armarinho do banheiro, e sabe-se lá quanto tempo que dura esse soro, não é, Simone? Na verdade eu usava o soro fisiológico, eu ficava até na pia, porque na minha cabeça... De garrafinha. Assim. Aqueles de garrafinha, assim, mais ou menos desse tamanho. Então, na minha cabeça, ele era próprio para lubrificar meu olho. Mas a bactéria, eu fiquei sabendo depois, né, que esse soro, ele é muito... Ele ajuda muito a criar bactéria na lente, né, no olho. Então... Inclusive, os médicos falaram que não conseguiram detectar o nome da bactéria, mas sabia que ela era muito agressiva. Não foi isolada a bactéria. Ó, a Val, queria mandar um beijão para a Val. Ela está perguntando aqui qual que é o melhor produto para as lentes. Então, Val, existem os produtos adequados. Então, existem os produtos para lente gelatinosa, existem os produtos para lente rígida. Isso é muito importante também o usuário observar isso. Qual que é o tipo de lente? Agora, esses tempos, eu recebi uma mensagem ali de uma pessoa que ela estava tendo irritação. Não, foi uma paciente minha, semana passada. Ela usou lente gelatinosa, não conseguiu mais usar, porque o olho não aceitou mais.
Aí o outro, ela não consultava comigo, o outro médico trocou para as lentes rígidas e agora ela não estava mais conseguindo usar lente rígida. Por quê? Porque ela estava usando um produto inadequado, ela estava usando o produto para lente gelatinosa na rígida. Então, essa observação do produto é muito importante. Por isso que é importante você ter a orientação do médico, a indicação, a orientação. Qual que é o produto que eu preciso? Olha, o produto que a Simone precisa talvez não seja o produto que a Marcela precisa. Então, a gente vai olhando, esse aqui irrita um pouquinho dela, vou mudar para cá e tal. E assim a gente vai trocando e fazendo que fique melhor para você. Tem mais uma pergunta interessante aqui, doutora. Qual o prazo da troca do estojo? Então, o estojo, hoje, como a gente está orientando que se limpe somente com a solução multiuso, é muito importante você esfregar bastante o fundo do estojo, a tampinha, tudo com o papel e com a solução, para não formar o biofilme. Esse biofilme é algo que pode estar ali sendo também um meio de cultura para o crescimento de bactérias. Então, quanto mais você trocar o estojo, é melhor. Geralmente, a gente dá um máximo assim de 3 meses, mas se você conseguir um outro estojo, um estojo novo, vai trocando uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, quanto mais você trocar, melhor. É muito importante ter ciência disso. E outra coisa, que nem agora também, eu estava com uma paciente que já usou lente, mas ficou um tempo sem usar. Aí ela ia começar a usar, ela estava fazendo teste com a lente. Aí ela falou, não, eu tô cheia de estojo lá em casa, doutora. Ih, nem se preocupa com estojo, eu tô cheia de estojo. Mas quanto tempo faz que você não usa lente? Uns 2, 3 anos. Então ela estava com um estojo lá de 2, 3 anos. Não pode. Isso também é um grande fator que pode contribuir para uma infecção. O estojo, ele tem que ser reciclado totalmente. Joga fora, joga fora, joga fora. Trocado. Quanto mais você trocar, melhor. Boa. Aí tem uma pergunta aqui. Qual a diferença entre a lente rígida e a gelatinosa? Então, a lente rígida, a lente gelatinosa, ela é de um material plástico, um material hoje de silicone hidrogel, que oxigena super bem a córnea, que tem uma série... Nossa, a gente está num nível assim de tecnologia das lentes gelatinosas incrível, que a lente promove hidratação, ela equilibra a hidratação do olho, o paciente se sente confortável, oxigenação alta, enfim, maravilhoso. E ela, só que ela é molinha. Então acaba que a maioria das pessoas, quando ela pode usar a gelatinosa, prefere usar por essas razões. Agora, casos em que o grau é muito elevado, como o da Simone, ela é uma candidata à lente rígida. Pessoas que têm ceratocone, deformidades na córnea, a lente rígida funciona muito bem e elas são assim excepcionais, praticamente milagrosas, porque elas devolvem a visão daquela pessoa que estava com uma deformidade na córnea, a lente rígida, por ser mais durinha, ela molda a córnea e a pessoa fica encantada com a qualidade de visão que ela não tinha mais e que ela volta a ter. Então, realmente tem uma diferença muito grande do usuário de lente rígida entre a qualidade da visão da lente e do óculos. A lente geralmente fica muito melhor do que os óculos, mas de qualquer forma, sempre oriento ter o estojo. Ter o óculos. Outra pergunta. Agora eu tenho uma pergunta para a senhora. Diga-me. O porquê que eu tinha 25 graus de miopia e astigmatismo nesse olho e nesse era menos. Isso eu penso que eu já devo ter nascido com esse problema. Isso, porque são graus bem altos, né? Diferentes um do outro. Exatamente. O que acontece? Às vezes a gente chama isso de anisometropia, uma diferença de grau muito grande de um olho para o outro. E isso ele provoca a diferença. Provavelmente, né, Simone, esse teu olho, mesmo com a melhor correção, ele não tem a visão tão boa quanto do outro olho. Ele já tem uma visão mais limitada por conta da diferença do grau. E como é que você vai descobrir isso numa criança que de repente já nasceu? A criança já enxerga mal, os pais não conseguem ter noção. E aquela criança, ela sempre enxergou mal, ela não vai falar, pai, tô enxergando mal, porque ela sempre enxergou mal.
Então, por isso que a gente orienta, e quanto antes descobrir um caso assim é melhor, mais possibilidades dessa criança ter o restabelecimento da visão, a ter a estimulação correta da visão. Então, a gente orienta que toda criança deve fazer sua primeira consulta ao final do primeiro ano de vida, para que casos assim como o da Simone, que depois, de repente, ela foi descobrir já adulta quase, que ela tinha 20 graus, não é, Simone? 25. Pois é, sabe? Tipo, se ela tivesse feito o exame lá com 1 ano de idade, ela teria, isso teria sido descoberto, teria sido feito tratamento com tampão, com óculos, enfim, ela teria já feito toda essa estimulação da visão e hoje ela teria um potencial de visão melhor. Além disso, gente, hoje a gente, tipo, uma das coisas que mais desenvolveu aqui na oftalmologia é o controle da miopia. Então, o que acontece? Hoje, quando a gente descobre numa criança que ela tem um grau tão elevado, é possível da gente controlar o aumento desse grau. Como? Através de colírio, um colírio que a gente passa para a criança, ela usa toda noite, através das lentes de óculos, que controlam o aumento da miopia, através até mesmo de lentes de contato, que tem esse poder. Então, assim, a Simone, nos dias de hoje, se os pais tivessem levado ela cedo, em vez de ela ter 10 graus no olho, ela poderia ter 5. Em vez de ter 25, ela poderia ter 10. Isso faz toda a diferença. Isso eu noto também, Simone. Eu acabei de lançar um livro pelas Lentes do Coração, que ele conta a história de toda a jornada de um alto míope. E a gente sabe que realmente é isso. Além de toda essa dificuldade física e visual que a Simone tinha, né, e enfrentava com essa questão, que ela era cantora, ela não queria se apresentar com óculos que talvez ficasse grosso demais, que, né, a gente entende totalmente, sabe, Simone? A gente entende mesmo assim. Inclusive, escrevi um livro sobre isso agora. Todo o impacto, toda o mal-estar que aquilo te provocava, e você se abraçou nas lentes de contato para que as lentes te incluíssem naquele meio, para que você ficasse igual a todas, para que não houvesse um diferencial, não é, querido? Então, esse personagem ali, os personagens do livro, eles enfrentaram problemas assim, como o teu, e o que acontece? Então, hoje, ali no livro, eu descrevo muito o impacto emocional da alta miopia ou da alta hipermetropia na vida de uma pessoa. E hoje a gente consegue, com a medicina, com o desenvolvimento da oftalmologia, pelo menos liberar um pouco essa pessoa, que de repente poderia ser um alto míope com 10 graus, com 12, com 20, para ter pelo menos 50% a 60% a menos desse grau. Então, é incrível, isso é muito incrível, eu fico muito feliz de contar isso para vocês. É isso aí, É doutora. importante essa campanha que vocês fazem, eu quero assim parabenizar e dizer o quão importância que tem de você ser orientada, porque, olha, além de eu perder a visão, eu também tive problemas de ansiedade, de insônia, problemas psicológicos, entendeu? Hoje eu tomo remédio para dormir, porque a minha cabeça ficou totalmente surtada. Eu ficava me imaginando, olha, eu criei 4 filhos com a minha voz, que eu sou cantora, e parei a minha carreira durante esse tempo de tratamento. Inclusive, até vender o meu peixe aqui, que eu estou voltando aos poucos, aos palcos. E se alguém gostou da minha voz, ou é só procurar Simone Ribeiro no YouTube, tem lá trabalhos meus. A cantora Simone Ribeiro tem lá também, no Instagram, vídeos meus. Graças a Deus que não prejudicou minhas cordas vocais, mas psicologicamente falando, arrebentou com tudo. Eu tive insônia, depressão, eu tive... eu não vou mentir para você, eu tive momentos de até pensar em tirar minha vida. Meu Deus. Eu sei, Simone, eu já tive pacientes assim, inclusive porque talvez o teu caso não foi por acantameba, né? Porque a acantameba é algo que dói muito, assim, terrivelmente. E esses pacientes que sofrem... Mas o meu doeu muito, doutora. Essa úlcera dói
a cabeça. É Dói uma pena que a muito, gente não muito. sabe exato qual que era o teu diagnóstico, mas enfim, eu também já tive pacientes que, infelizmente, falaram isso mesmo. Eu não aguento mais essa dor, eu tô desesperada, eu tô pensando numa besteira. Então, minha amada, você sabe que justamente é isso, né, Simone? Graças a Deus, o intuito dessa campanha é esse, para que casos como o seu não aconteçam mais. A gente sabe que é o impacto emocional, é o impacto físico, é o impacto na vida da pessoa. A vida da pessoa vira do avesso, assim como a tua virou. E isso não precisa acontecer. Isso não precisa, você sabe? As lentes, elas são seguras desde que você use corretamente. Então, às vezes, algumas pessoas, elas falam assim, ai, essa campanha, ela é exagerada, ela assusta as pessoas, ela causa pânico nas pessoas, ela não é positiva, ela pode fazer com que o usuário fique medo de usar as lentes. Mas, ao contrário, é uma campanha que ela alerta para isso, para que existem riscos. Graças a Deus, isso não é a maioria, é a minoria, né? Os problemas assim a gente não vê no nosso dia a dia, graças a Deus. Mas como o impacto é tão grave, né? O impacto físico, o impacto emocional, as sequelas, as cicatrizes que ficam nessa pessoa, justamente isso a literatura mostra que exige a necessidade de movimentos como esse. Eu gostei muito de uma metáfora que é assim, olha, Simone. É como se você andasse. Antigamente, não tinha lei para andar de moto com capacete. Antigamente, não tinha lei para andar de cinto de segurança. Então, as pessoas andavam de moto sem capacete, sem cinto de segurança, criança na frente, criança pulando atrás. Eventualmente, acontecia um acidente e o que era a sequela? Fatal, né? É verdade. No nosso caso, aqui. Então, o alerta existe para quê? Para evitar que casos graves, gravíssimos, assim como o seu, aconteçam. Então, a informação precisa ser divulgada e a gente está super feliz aqui. A equipe do Setembro Safira é super feliz, porque realmente esse ano, é o terceiro ano dessa campanha, a gente atingiu já, nossa, o Brasil todo, com muitas reportagens na mídia, muitas pessoas compartilhando, muitas pessoas entendendo realmente a real importância desse assunto, da divulgação dessa mensagem. É verdade, é bem complicado mesmo. Hoje eu estou voltando assim, aos poucos, né? Uhum. Mas aconteceu o problema foi o ano passado, igual eu falei para vocês. Uhum. Mas a mídia ficou sabendo agora. E aí tá todo mundo em cima para levar o meu caso como exemplo para as pessoas que usam lente de contato. Então, o que eu penso é o seguinte: existem as pessoas que oram por mim, que têm energia boa, que jogam energia boa, mas tem os haters. Olha, eu fiquei tão mal, mas eu evito, porque eu fiz uma entrevista na Metrópolis e deu quase 1000 comentários. E entre esses 1000 comentários, são mais de 500 só de apoio, orando, jogando energia boa. Por quê? Porque não é fácil você viver assim, limitado, igual eu estou vivendo. Mas eu tive um comentário que me magoou muito e vou citar para vocês aqui, porque a gente não sabe o dia da manhã, mas a pessoa falou assim, ela não deveria nem ter direito ao transplante, porque ela sabia o risco que ela estava correndo. Então, eu achei que destilou muito veneno. Gente, você já imaginou, se fosse para eu imaginar assim, fosse uma mãe de Ná na vida, eu vou ficar cega se eu não usar corretamente. Gente, as coisas acontecem, infelizmente acontecem. Por erro, eu estou aqui. Eu usei inadequadamente as lentes de contato. Eu me puno todos os dias, porque... Mas eu acho que eu vou te dar um conselho como médica, oftalmologista há mais de 20 anos e tratando pacientes com lentes de contato.
O que que acontece, minha querida? Olha, agora que você já tá ali, já deu o problema, agora você já tá enxergando já tá voltando a tua carreira, você já tá enxergando uma luz no fim do túnel, que será esse transplante que vai dar certo, acredite. O que que é mais importante agora nesse momento? Você aliviar o teu coração e você se perdoar. Entendeu? Mais do que tudo, o que que aconteceu, Simone? Se você tivesse tranquila consigo mesmo, esse comentário não teria te atingido. Se ele te atingiu é porque você, mais do que ele julgando e mais do que ele te criticando, é aquela vozinha lá dentro da tua cabeça te julgando a si mesmo, te criticando, não se perdoando pela cicatriz que você tem hoje, tá, minha amada? Mas o que que a gente tem que pensar? Que você fez o melhor que você pôde com a consciência que você tinha naquele momento. Hoje você já mudou, você amadureceu, nada acontece na nossa vida por acaso. Então você está aqui, você está recebendo toda a orientação. Depois eu vou fazer questão de te enviar um e-book com todos os cuidados das lentes de contato, os 10 mandamentos. Você passa a nos acompanhar, porque nós estamos sempre colocando conteúdos educativos do bom uso das lentes de contato. E agora você eu estou acompanhando você. Siga na tua vida agora, de cabeça erguida. Primeiro passo, se perdoe por tudo que já passou. E agora você está aqui, você já está fazendo bem para isso, você já está dando exemplo, você já está alertando as pessoas para que realmente elas tenham hábitos. E eu vou te falar, ao longo de todos esses anos, eu falo, todo paciente que eu adapto lente de contato, ele passa por esse treinamento, ele recebe as orientações. E algumas pessoas, eu lembro até de uma pessoa, um rapaz, que eu entreguei esses 10 mandamentos dos cuidados, ele falou assim, não, doutora, eu já tenho os meus 10 mandamentos, eu já fiz os meus próprios, eu durmo, eu tomo banho, eu faço o que eu quero, não sei o que, nunca me aconteceu nada. Entendeu? Então, por mais que você fale, Simone, às vezes, né, assim, e pode que eu rezo também que nunca aconteça nada para ele. Mas a gente está aqui, a minha obrigação como médica é mostrar que isso pode acontecer e que para que as pessoas tenham consciência de um caso como o seu é evitável, totalmente evitável. Não, e o que ele falou era o que eu pensava também. Eu banalizei demais a minha visão. Você falava que você tinha teus mandamentos? Não, os meus mandamentos eram os piores, né? Eu nem falava de mandamentos, mas eu realizava os mandamentos totalmente errado. E eu achava que nunca ia acontecer nada, igual ele comentou com a senhora, né? Então, uma hora a conta vem. E a minha veio e cara, viu? Querida, mas é isso, gente. E aí, mais alguma dúvida por aí? Alguma coisa pra gente finalizar? Tem duas que você já pode tirar junto, que é a questão aqui, ó. Por que precisa consultar o oftalmologista para pôr lente, né? E tem outra aqui que já veio assim, ó, explica que não tem como fazer a lente rígida sem passar por uma consulta. Duas em uma. Ainá, né? Um grande beijo, Isso. Iná, minha querida. Então, realmente, o que acontece, gente? As lentes de contato, mesmo as gelatinosas, elas são adaptadas na córnea e a nossa córnea, esse tecido transparente, ele tem uma curvatura. Então, assim, a maioria das pessoas ela tem uma curvatura que vai de tanto a tanto, digamos, é uma curvatura média. Mas tem pessoas que têm uma curvatura muito mais elevada, tem pessoas que têm uma curvatura muito mais baixa. Agora mesmo, a última paciente que eu atendi agora à tarde, ela tinha uma curvatura muito acima da média. Entendeu? Então, ela ia se dar o problema se desse na cabeça dela adquirir uma lente de contato qualquer, uma lente descartável, sem orientação médica, ia dar problema para ela. Então, o primeiro passo é esse, a importância é essa, para a gente indicar uma lente que ela esteja de acordo com o tamanho da sua córnea. Não é de olho que a gente vê, são através dos exames, como a Iná falou, através da topografia da córnea, através da tomografia da córnea, é que a gente vai saber realmente qual que é a sua curvatura. Aí, fora isso, avaliar os problemas. Tem olho seco, tem alguma alteração na córnea, tem algo que contraindique o uso da lente? Não tem. A maioria das pessoas pode usar, realmente. São raras as exceções, mas existem também.
E aí depois, usando, quais são os hábitos corretos? Qual é o produto que eu preciso usar? Qual que é o colírio que eu preciso usar? Quanto tempo eu posso ficar? Qual que é a melhor lente para mim? É tudo o médico que vai acompanhar, indicar, observar. Ele vai ver, deu um probleminha no olho, corre para o médico. Primeiro passo, por exemplo, aqui uma observação no caso da Simone, ela estava com a irritação. A primeira coisa que ela deveria ter feito era retirar a lente. Então, irritou o olho, ficou vermelho, irritou, deu coceira, tira a lente e busca a consulta. A Val perguntando da lente colorida, né? Que eles compartilham. Gente, a lente é o de uso íntimo, é igual roupa íntima, é uma coisa muito pessoal. Você não compartilha uma lente de contato por questão da curvatura, como eu já expliquei, o que serve para um pode não servir para o outro, e você, a olho nu, você não consegue saber. Por questão de contaminação, realmente, assim, de bactérias e tudo mais, que se pode cruzar. Então, não se compartilha. E os jovens aí, a gente sabe que fazem isso. Revendem lente usada. Tem grupos no Facebook de revenda de lente usada, de troca de lentes. Eu comprei várias, daí eu enjoei da azul, eu quero uma mel. Isso não pode. Doutora, manda abraço aqui para Luzia Lima, tá participando da live toda aqui, mandando pergunta. Um beijo, minha amada. Ó, a Paula falando, a doutora adora a Paula Fernandes. Gente, eu opero catarata ouvindo a Paula Fernandes, é minha maior inspiração. Aí hoje eu cheguei na cirurgia e falei, ele é um rapaz novo, né? Ele chegou lá agora, o circulante, daí ele falou, que música que a senhora quer ouvir? Eu falei, acho que hoje eu vou mudar. Paula Fernandes. Ele já sabe, eu adoro sertanejo. Que pena que ela acabou, deve ter acabado a bateria dela mesmo. Pois é, a Luzia fez uma pergunta se é verdade ou mentira que as lentes coloridas não servem para míope. Não, tem grau, sim. Com certeza. Também tem perguntas aqui, ó. A partir de quantos anos pode usar lentes de contato? Então, geralmente, a partir dos 10, 11, 12, depende muito da criança, mas os pais, eles se responsabilizam. Eu faço questão que o pai vá junto, que o pai tenha essa ciência, que ele aprenda todo o treinamento, como colocar, como retirar, receba todas essas orientações e se responsabilize. É legal, é maravilhoso. Você vê agora, a minha filha faz ginástica olímpica e uma coleguinha dela de óculos. Gente, aquilo ali é surreal. A menina fazendo os flicks e tal, a gente percebe que ela fica insegura por causa daquilo. Aí no óculos prende aqui, mas ela na barra, ela dá, sabe? E aí até a Vicky falou para ela, vai lá na minha mãe, ela vai colocar a lente em você, tá. Ela não veio ainda, mas é uma coisa que é legal, entende? Os pais se responsabilizam, a criança gosta do esporte, aquilo ali prejudica, né, o desempenho dela, com certeza deixa ela mais insegura. E então ela é aquela menina excelente candidata, assim, desde que ela possa usar, desde que os pais acompanhem, é super legal. E nessa idade, por exemplo, que eu acredito que ela deve ter ali uns 10, 11 anos, nessa idade o que a gente orienta é que se use a lente de descarte diário. Então, os pais vão comprar uma caixa com 30 lentes, a criança vai colocar para ir na ginástica, saiu da ginástica, joga fora. Então, ela usa, ou vai na aula, pode ficar ali algumas horas ao dia, mas a gente não orienta nem que fique todo o tempo, sabe? Mas, minha amiga Ariadne, um grande beijo, amiga. Adorei falar com você hoje. Hoje a gente conseguiu no trânsito, eu indo lá para a Lagoa, conseguimos falar ali uma meia hora. Ela é usuária de lentes, ela sempre conversamos sobre o assunto, sempre ela está aqui aprendendo comigo, dando feedback de quão importante se é. Ela é super cuidadosa com as lentes, mas ela reconhece que a importância disso, né? De estar aqui, de estar em contato. Porque às vezes o que acontece com o usuário é que ele vai, aí ele faz uma vez, aí ele faz outra vez, daí ele já vai desenvolvendo seus próprios mandamentos em casa. Ai, e aí ele fica distante desse cenário e ele acaba, né, não valorizando, né, não tendo noção de que isso pode ser um problema muito sério.
E sobre os cílios, tem pergunta ali sobre é necessário, a limpeza dos cílios interfere, como que Sim, funciona? então um dos mandamentos aqui é essa limpeza a limpeza palpebral, a limpeza da base dos cílios é fundamental. Eu tenho o hábito de indicar para todos os meus pacientes isso, especialmente para o usuário de lentes. Por quê? Porque a gente limpando os cílios, a gente vai retirar o excesso de oleosidade que pode estar ali nas glândulas de meibome, e esse excesso de oleosidade, ele realmente ele prejudica a qualidade da lágrima. E o usuário de lentes de contato é fundamental que ele tenha uma boa qualidade da lágrima. Então, é já um grande começo para você ter boa lágrima, é você fazer a limpeza dos cílios diariamente e também evitar o risco de infecções. Porque quando você tem problemas, inflamações nas pálpebras, você pode ter blefarite, meibomite, ter sóis, e isso tudo pode culminar também com uma úlcera na córnea. Boa. Pergunta sobre colírio, interfere no uso das lentes de contato? Então, os colírios, é importante a gente falar ali, também é um dos mandamentos, que o colírio ele tem que ser um colírio apropriado para o uso da lente. Esses colírios clareadores não são indicados. Colírios lubrificantes, a maioria é, mas tem alguns que não são. Então, você tem que olhar na tua bula se o colírio lubrificante ele é apropriado para o uso com as lentes de contato. Vai estar escrito lá na bula e você deve verificar. O melhor é que o seu médico lhe indique, né, um colírio adequado para o seu uso das lentes. Outros tipos de colírio não devem ser usados em cima da lente. Então, se você está fazendo um tratamento, se você tem glaucoma, se você precisa usar um antibiótico, um corticoide, você nunca vai pingar em cima da lente. Você vai, né? Se você tá com uma. O glaucoma é diferente porque é a pressão alta e a pessoa precisa usar o colírio constantemente. Mas se você tá com uma inflamação, uma infecção, uma conjuntivite, primeira coisa você vai se restabelecer, você vai ficar. Ali não é raro de um usuário de lentes precisar ficar 5 dias sem lente, tratando, usando colírio, e aí por isso que é muito bom ele ter os óculos para esses momentos. E tem aqui uma pergunta: existem lentes coloridas tóricas? Existem sim. Já existem as lentes coloridas tóricas. O Felipe vai casar, ó. Tô pensando em usar querido. no casamento, descarte diário. Mas pode não chorar. Posso chorar. Pode chorar. Pode chorar com lente, gente. A lágrima não tem problema. Porque a lágrima, ela não nós temos, assim, ali agentes que nos protegem. A lágrima é fundamental para a proteção do olho, para a proteção da lente de contato. Então, é muito bom que chore. Até bom que chore. Isso aí, doutora. Por aqui foram essas. Basicamente, você conseguiu responder todas. O que eu não falei é porque você respondeu durante a nossa conversa. Olha, gente, queria agradecer muito a participação de todos vocês. Foi incrível a nossa live, muito interativa. Muito obrigada. Essa live vai ficar salva. Se você não conseguiu assistir toda, você vai conseguir ver no replay. Se você conhece algum amigo que usa lentes de contato, compartilhe essa live, compartilhe o perfil do Setembro Safira, que é uma campanha de conscientização onde o assunto básico são as orientações dos cuidados das lentes de contato, com o intuito do usuário, sim, ele receber todos os inúmeros benefícios que as lentes podem dar para o paciente e não ter nenhuma complicação, ele receber apenas os benefícios, porque a gente sabe que essas complicações, casos graves, assim como o da Simone, são evitáveis. São evitáveis como? Através do bom uso, do uso correto, de você ter hábitos de higiene adequado e hábitos de uso correto, que foram todos esses pontos aqui que a gente já comentou hoje. Se vocês ainda ficarem, quem estiver assistindo aqui no replay, se ainda ficou com alguma dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários. Depois a gente vai lá e vai responder e você vai ter toda a orientação. Também aqui no perfil do Setembro Safira, no link que tem ali da bio, você consegue entrar lá nos nossos materiais. Existe um e-book de orientações dos cuidados das lentes de contato. Existem esses 10 mandamentos. Você que trabalha com lentes de contato, eu vi aqui
um monte de gente que trabalha, você consegue baixar esses mandamentos lá para distribuir para os seus pacientes e dar essa orientação concisa, fácil, de fácil compreensão, que já vai ali suprir grande parte assim, grande parte do conhecimento importante para o uso da lente já está ali. É isso. Alguma palavra, Marcela? Tudo maravilhoso. Eu acho que deu pra gente, no meio da conversa, nós falamos dos 10 mandamentos, então acompanhe lá. Também no link da bio aqui no nosso Instagram, Setembro Safira, tem o nosso site. Lá também tem todos os 10 mandamentos, porque a gente falou bastante, falou durante, né? Concurso cultural acontecendo, veja sobre o concurso para quem leu, presente de final de ano, usuários de lente, adolescentes que talvez não estejam ainda na idade de operar, para quem deseja operar, né? Então tem toda essa questão da aceitação, vocês viram a doutora conversando aqui com a cantora, né? Sobre a questão dela se importar com aquele comentário, sobre o que ela tem dentro dela, enfim. Muito disso a doutora traz nesse livro, então presente de final de ano, tá? Super indicação aí também. Fala um pouquinho sobre a nossa campanha no livro e os 10 mandamentos. Até separei lá, ó, nós aqui no livro. Exatamente. Esse livro, ele é uma história linda, um romance que aborda toda a trajetória de vida de um paciente que tem um grau alto, assim como a Simone teve, todas as dificuldades, todas as batalhas, todos os impasses ali que eles tiveram, e depois a grande virada da vida deles começou quando começaram a usar as lentes de contato e eles receberam apoio de pessoas especializadas para isso também, para eles se amarem, se aceitarem exatamente do jeito que são, porque a gente sabe também que não é apenas mudar um recurso óptico, eu uso óculos, agora eu vou passar para lente, que você vai ter todo esse processo, mas pode ser um bom começo para você se amar, se aceitar e viver uma vida plena como todos merecem. Esse livro tem uma mensagem muito linda disso, né? Porque não apenas quem usa óculos, mas outras pessoas com outras situações, elas podem ter situações desafiadoras assim. Então o livro é uma leitura terapêutica que vai fazer você se identificar com os personagens e também, além disso, você vai estar ali recebendo orientações do correto uso e divulgando essa mensagem de uso correto das lentes. É isso aí, obrigada pela presença de todos, obrigada Simone, você vai olhar essa live depois, no finalzinho, acabou a bateria, mas não faltará oportunidade ainda a gente conversar. Marcos. É isso aí, Simone, muito obrigada a todos. Simone, conte com a gente vai enviar para você esse material todo de orientação dos cuidados. E pessoal, vocês também estamos aqui à disposição, o nosso objetivo é esse, que você use, aprenda a usar lentes de contato de maneira saudável. Uma boa noite e até mais. Tchau, tchau. Até mais, tchau.